Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa palestra, ouvir essa palestra, mas nós já estamos por aqui com mais uma mensagem para o dia de hoje. Para esta segunda-feira, 1º de março, de 2021. Os meses estão se passando muito rápido, já foi janeiro, já foi fevereiro e agora já adentramos no primeiro dia do mês de março. E hoje nós vamos continuar estudando a terceira lição do livro O Mistério da Profecia. Esse livro aqui, esse livro é de Martin Finley e os autores, Martin Finley e Loren Wade. E são especialistas, nesse assunto. E nós estamos aqui então para estudarmos a palavra de Deus. Sempre tem que estar junto. Estamos estudando esse livro que é baseado em Daniel e Apocalipse, baseado nas profecias bíblicas. E a Bíblia tem que ser o seu livro, seu companheiro de todos os dias. Você tem que abri-lo, você tem que ler todos os dias. Porque aqui nós temos o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Sem esse alimento, nós ficamos fragilizados. Podemos até morrer se nós não nos alimentarmos desse alimento aqui, da palavra de Deus. E esse alimento, ele nos traz vigor espiritual e nos dá condições de conhecermos a eternidade e de já começarmos a sentir os deleites dessa eternidade que virá no dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos levará com Ele para o céu. Amém? E o tema de hoje, meus queridos, o tema de hoje é o terceiro tema, como eu já falei, o terceiro tema, a guerra nos bastidores da história. Amém? Vamos orar então para entendermos esse estudo de hoje? Oremos. Querido maravilhoso Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos traga conhecimento, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, para que possamos aprender de Ti mais e mais, e que possamos colocar em prática em nossas vidas todo esse conhecimento, e que possamos passar à frente para que outras pessoas conheçam a Tua verdade, os Teus desígnios para o presente momento em que vivemos, que nós vivemos no limiar da volta de Teu Filho, Senhor, e nós queremos que Tu nos prepare para receber, para estarmos com Ele naquele dia maravilhoso, para vivermos com Ele aqui no presente momento e vivermos por toda a eternidade, ó Pai. Ilumina-nos, perdoa os nossos pecados, a todos que vão assistir, ouvir e estudar, que Tu os abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, meus queridos, o nosso estudo aqui é baseado no livro de Daniel e Apocalipse, onde nós vamos estudar o seguinte tema, o terceiro tema, baseado no livro O Mistério da Profecia, a guerra nos bastidores da história. Esse é o tema 3, a guerra nos bastidores da história. Vamos adiante. E a pergunta que nos vem logo de primeira é: por que existe o mal? Tenho certeza que você já parou para pensar várias vezes do porquê que existe o mal, do porquê tanta tragédia, do porquê tanta maldade pela face da terra, por que tantas pessoas sofrem. Veja só, por que existe o mal? Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Não é verdade? Com certeza você já conjecturou várias vezes. Por que existe tanta crueldade e injustiça,
tanta aflição e decepção na vida? Onde está Deus quando criancinhas sofrem? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já deve ter feito essas perguntas por dezenas e dezenas de vezes, não é verdade? Neste capítulo, buscaremos respostas para essas perguntas, para essas indagações que você tanto faz. O Apocalipse, ele revela um conflito. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. É o último livro da Bíblia. Um livro escrito pelo apóstolo João. Ele que foi exilado na ilha de Patmos. E o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Esse livro aqui que lá em Daniel fala, né? Daniel sela esse livro até o tempo do fim. Então o livro de Apocalipse ele era um livro selado. Mas a partir de 1844 começou um estudo, né? Várias pessoas começaram a estudar de maneira intensa o livro de Apocalipse. E começaram a estudar profundamente. Deus começou a iluminar, derramar o seu espírito e iluminar os corações das pessoas, e elas começaram a entender as profecias do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse, na sua tradução, né, significa revelação, né? Apocalipse significa revelação. Apocalipse não é uma coisa que fala, por exemplo, não significa algo ruim, mas Apocalipse vem, né, e se revela a nós, né? É algo que é revelado a nós, algo que estava ali escondido e que agora Deus coloca à nossa disposição. Isso que simboliza o Apocalipse. Então o Apocalipse não é um livro que nós devemos temer, ficar com medo de ler, porque ele traz mensagens solenes para o presente tempo em que vivemos, mensagens especiais, nos revela a nossa salvação, quem é que está no comando da história. Fala da atual situação do mundo, mas fala na solução para tudo isso. Amém? Então Apocalipse revela o conflito que existe, né, nesse universo, nesse nosso planeta, de pecados, de dores, de tantas dúvidas e de tantas conjecturas, de tantas perguntas. Exemplo de João. Veja só, João era o discípulo amado. Jesus permitiu seu exílio em Patmos pelo imperador Domiciano no ano 97 de nossa era, ou seja, 97 depois de Cristo. Ele foi ali exilado na ilha de Patmos. E aí a gente olha e vê João sendo fiel a Deus mesmo no exílio. Mesmo no exílio, permanecendo fiel a esse Deus. Por que será? Porque João com certeza confiava nas promessas do Senhor. Sabia que o Senhor é um Deus que não muda. É um Deus que cuida de seus filhos. E ele sentia Deus cuidando dele mesmo ali na ilha de Patmos. A grande verdade é que João é visitado, né? Deus leva alegria a João. Num momento de extrema provação, João é confortado quando ele recebe as mensagens do livro de Apocalipse, do livro da Revelação. Então João era um discípulo amado e passou por esses momentos de tribulação, de exílio. E hoje João dorme no pó da terra esperando a ressurreição dos justos. E ele irá ressuscitar, meus queridos irmãos. Ele foi fiel até o fim, ele foi perseverante, ele não deixou que a prisão, né,
a prisão era um momento circunstancial, era algo circunstancial naquele momento da vida dele, mas que ele se sentia livre, liberto por Cristo Jesus, porque ele conheceu Jesus. Que maravilhoso! Que maravilhoso o exemplo de João. Mesmo estando exilado em meio a sofrimento, nos traz boas novas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha cerca de 90 anos de idade quando foi preso. Você já pensou uma pessoa já na fase, né, da sua vida, onde as coisas se tornam mais complicadas, mais difíceis? João era velho, idoso, e com 90 anos ele foi preso, ele foi exilado. Mas essa prisão, e nem tampouco a idade dele, a velhice dele, tirou o brilho de Jesus na vida dele. Mas ele, meus queridos, entendia que o mal ainda não tinha sido eliminado. Ele sabia que o mal ainda iria ser eliminado, extirpado da face da história da humanidade. João, amado de Deus, sofrendo numa prisão injustamente, mas ele ficava feliz de sofrer assim, pela causa da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele entendia o conflito entre o bem e o mal, e ele ficou fiel até a sua morte, meus queridos. Ele permaneceu fiel. Amém? O discípulo amado não foi esquecido, e nem tampouco nós, meus queridos. João não foi esquecido na ilha de Pátimos, e nem tampouco nós. Ele morreu, mas irá ressuscitar, porque ele permaneceu firme, perseverante até o final. Jesus, o Filho do Homem, glorificado, o iluminou com a sua presença. Jesus o visitou, meus queridos, na ilha de Pátimos. Ele trouxe conforto e ânimo para João. E a mesma coisa ele deseja trazer para cada um de nós nos dias de hoje, no meio dessa pandemia, no meio das dores atuais, no meio do câncer, no meio do pranto. Jesus é a luz que quer iluminar a sua vida e lhe trazer alegria. E, meus queridos, vem o dia em que o mal será extinto. Creia, o mal será extinto. Confie no nosso Deus, porque Ele eliminará o mal, o pecado. Mas agora Jesus vem. Quando passamos por aflições inexplicáveis e por circunstâncias difíceis na vida, nós sabemos que Jesus está vindo. Que enquanto mais formos afligidos, enquanto mais dificuldades enfrentarmos, significa que Jesus está mais perto. Aí é que Ele está mais perto de nós. E Ele está com você agora, meu querido. Jesus está com você nesse momento. Então estourou a guerra no céu. Agora nós vamos saber da onde se originou o mal. Como o mal veio parar aqui no planeta Terra. Como isso aconteceu? Meus amigos, por incrível que pareça, no lugar onde não imaginamos. Mas é verdade, meu querido amigo. Começou uma guerra no céu. Lá, na morada do nosso Deus, iniciou-se um conflito. Uma guerra. Um lugar estranho para ter guerra, não é verdade? Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou também. Essa é a guerra por trás de todas as guerras, meu querido irmão. Explica e ajuda a entender o sofrimento que existe hoje sobre a face da terra. Estamos no meio da batalha. Anjos maus e nossos pecados tornam a vida dolorosa. Os anjos maus e os nossos pecados tornam a vida nesse mundo dolorosa, mais difícil.
Mas logo a guerra e o sofrimento vão acabar, meus queridos. Logo. Essa é a promessa de nosso Deus. Forças em conflitos. Nós estamos vivendo essa presente guerra no presente momento, meus queridos. No presente momento nós estamos envolvidos, nós fazemos parte desse conflito. É natural que vejamos as coisas no âmbito do aqui e agora, porque nós somos imediatistas. Mas Deus nos oferece uma visão mais abrangente de todo esse conflito. Ao abrir as cortinas do universo, Deus mostra o conflito entre o bem e o mal no céu e na terra. Vamos avante, meus queridos. A tristeza, sofrimento, porque a guerra começou no céu e continua até hoje esse conflito, meus queridos, que atingiu o nosso planeta em cheio. De um lado está Jesus, que é o autor do bem. O autor do bem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do outro lado, o personagem, o grande vilão da história do universo, da história desse planeta, o dragão, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás, autor do mal, de acordo com Apocalipse capítulo 12, leiamos Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, que nos diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Não houve mais lugar para ele no céu. E ele foi expulso de lá. Surge então a pergunta: de onde vem Satanás? Com certeza você já fez esse grande questionamento. De onde vem Satanás? Quem criou Satanás? Será que Deus não poderia ter resolvido logo essa situação? Então, de onde vem Satanás, meus queridos? Eis a resposta. Um anjo escolheu ser demônio. Satanás era um anjo de luz ali no céu. Deus criou um anjo glorioso. Ele era o puro retrato da perfeição. Não havia um pingo de maldade nele. Não havia. E lá em Ezequiel 28:12 nos diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz. Ele era a perfeição, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de formosura. E lá em Ezequiel 28:14 nos diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, perfeito eras. Então Deus criou um anjo perfeito, um ser perfeito, onde não havia nenhuma mancha de pecado, de maldade, de acordo com Ezequiel 28, versículo 14. Um querubim, meus queridos, um querubim é um anjo que fica ao lado do trono de Deus no céu. Lúcifer, o portador de luz, este era o significado de seu nome. Nesse tempo, não havia nele qualquer vestígio de pecado ou de maldade, meus queridos irmãos. Criado para ter livre arbítrio. Deus não criou nem o ser humano, nem os anjos, feito robô para ele ficar controlando. Faz isso, faz aquilo, faz assim. Não. Deus criou todas as criaturas de Deus, todo ser criado por Deus foi criado para ter livre arbítrio, poder escolher, poder de escolha. E lá em Ezequiel 28:14 diz assim
sobre Satanás, sobre Lúcifer. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele tinha uma posição privilegiada ali no trono de Deus, ao lado do trono de Deus. Lúcifer, ungido, vivia no centro da glória de Deus, no esplendor de sua presença. Lá em Ezequiel 28,15 diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Meus queridos, veja só aqui o texto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Até que ele começou a alimentar algo ruim. É como aquele filho que o pai e a mãe dizem assim: meu filho, toma cuidado aí com isso, isso é perigoso, isso pode fazer mal para a tua vida. E aí, em vez do filho deixar a coisa de lado, ele começa a olhar para aquilo. Em vez dele deixar aquilo, não, ele se concentra naquela situação, naquele pecado, e aquilo finda se tornando um grande problema. E Satanás começou a acalentar algo ruim no seu coração. Seres livres têm poder de escolha, de escolher o bem ou o mal. Lúcifer usou sua liberdade para se rebelar. Lúcifer era livre, ele vivia bem, não tinha necessidade dele se rebelar contra Deus, porque Deus não é um Deus tirano. Deus é amor. Só que ele alimentou o egoísmo, a pior coisa que existe no mundo. E dessa forma ele se corrompeu. Ele se corrompeu a si mesmo e começou a guerra contra o céu, contra Deus, contra Jesus. Então, de onde vêm pessoas más, meus queridos? Olha, nós sabemos agora que o mal se originou lá no céu, no coração de um anjo puro, de um anjo que não tinha vestígio de maldade. Mas aí ele foi e findou deixando com que o mal o tragasse. Na sua liberdade de escolher, ele resolveu escolher o lado do mal. Ele decidiu. E se ele decidiu, essa vida, Deus deixou que o curso da história seguisse, porque Deus não poderia eliminar Satanás ali, porque Satanás estava batendo de frente com Deus, dizendo que Deus era ruim, que Deus era tirano, que Deus era mau, que Deus não dava direito de ninguém viver sua própria vida. E a maior revelação do universo está aí. Deus deixou Satanás seguir os seus desejos. Satanás escolheu, agora ele deixou de ser Lúcifer e passou a ser Satanás. Ele quis escolheu o mal, fez a pior escolha e Deus deixou com que ele seguisse o seu curso. Porque Deus não poderia eliminar Satanás da história do universo, porque senão ficaria a dúvida na mente das pessoas. Alguém poderia dizer assim: parece que Satanás estava certo, porque a gente não pode se rebelar contra Deus que ele nos elimina. E Deus não fez assim. Deus é amor. Deixou que a história revelasse para toda a humanidade, para todo o universo, o efeito que tem quando uma pessoa escolhe o mal, em vez de escolher continuar andando com Deus. E de onde vem então as pessoas que são más, ruins, perversas? Meus queridos, Deus respeita a liberdade dos seres criados, dos seres humanos. E o mal também se originou no coração de Adão e Eva porque eles tinham livre-arbítrio. Eles poderiam escolher da mesma forma como Lúcifer escolheu. Lúcifer escolheu ser diabo, escolheu o mal. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles não estavam presos a Deus, enclausurados. Não, vocês só podem seguir esse caminho, não. Sempre Deus deixou para suas criaturas o direito de escolha. Aí está o grande amor de Deus. Mesmo Deus sabendo que o ser humano cairia, que Lúcifer cairia,
ele mesmo assim deu livre-arbítrio. Isso é amor. A essência da imagem de Deus é ter livre-arbítrio e fazer escolhas morais. Algumas pessoas escolhem fazer o bem, viver uma vida boa, viver uma vida de amor ao próximo. Outros não, escolhem o mal, fazer o mal para o próximo, tirar a vida do próximo, roubar o próximo, fazer o mal a si mesmo. Então Deus concedeu a Lúcifer e aos seres humanos o poder da escolha, mesmo sabendo que poderiam tomar uma decisão errada, meus queridos. Isso é amor. Pergunte para uma mãe se ela tiraria a vida do seu filho, sabendo que ele a faria sofrer. Uma mãe que ama, ela mesmo sabendo que corre o risco do filho lhe desobedecer, ela cuida, ela ama. E muito mais Deus, meus queridos. Escolhas erradas produzem efeitos que atingem inocentes. Se nós fazemos escolhas erradas, vai afetar nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Vai afetar os nossos vizinhos, vai afetar nossa sociedade, nossa escolha errada. Nossas escolhas erradas, nossas escolhas afetam tudo na vida de todos, degrada tudo na vida de todos. Eis a origem do mal. A origem do mal são as decisões egoístas do ser humano. Escolher ir contra a verdade. Tem pessoas que a verdade está escancarada, mas ela bate de frente com a verdade. Se houver poder de escolha, é sempre possível errar. Tirar o poder da escolha tira também o amor. Porque aí você passa a ser escravo. Porque você não pode escolher, então não existe amor na vida da pessoa. E poder de escolha, você ter livre-arbítrio significa você ter amor na sua vida. E com o amor você deverá fazer as melhores escolhas. Amor não é programado nem forçado. O amor, ele é livre. Ele não é programado e nem tampouco forçado. O amor deve ser uma coisa natural. Sem isso, seria robô, né? Seria robô e sem amor. O ser humano seria um robô e sem amor. Os anjos, da mesma forma, se não tivesse livre-arbítrio. Amor é arriscado, mas é o único caminho para ser filho que ama, em vez de objeto. Porque tem pessoas que confundem o amor com uma vida de objeto. A pessoa, ela passa a ser objeto do outro. E quando vemos uma vida assim é porque não existe o amor verdadeiro ali. Existe interesse de uso do outro, de poder sobre o outro, de mandar sobre o outro, de não deixar que o outro faça suas escolhas. Aí o outro ser humano vira um objeto daquele que domina. Se escolher errado, tem que assumir o juízo, tem que assumir as consequências. Olha, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências de nossos pecados nós colhemos nessa vida. Se nós passamos a vida inteira enchendo o nosso organismo de comida ruim, de comida que causa câncer, de alimentos que degradam a nossa saúde, nós colhemos as doenças. Nós podemos nos arrepender e largar tudo aquilo e passar a viver uma vida correta diante de Deus? Podemos, porque nós temos livre arbítrio. Olha só, Lúcifer escolheu errado e foi longe demais para um anjo. E ele foi tão longe que agora não tem como voltar atrás.
Por isso ele tenta de todas as formas fazer com que o maior número de pessoas erre, se afunde no pecado, se autodestrua. Mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica dos pecados. Essa é a escolha do amor, meus queridos. Por que Satanás não foi ainda destruído? Você já deve ter feito essa pergunta várias vezes. Deus poderia ter acabado com Satanás e com os anjos que o seguiram. Deus poderia ter acabado num piscar de olhos, num estalar de dedos. Deus poderia ter acabado com Satanás e com os anjos que o seguiram, com os anjos caídos. Mas primeiro, ficaria a dúvida se Lúcifer estava certo ou errado. Se Deus tivesse destruído Satanás e seus anjos, os outros anjos ficariam com a pulga atrás da orelha. Poxa, Lúcifer parece que estava certo, Deus realmente é tirano, mas Deus não tirou a vida de Lúcifer. 2. E serviram a Deus pelo medo de... por exemplo, se Deus tivesse destruído a Satanás, os anjos e os seres humanos serviriam a Deus pelo medo de ter o mesmo fim. Agora, meus queridos, o amor sempre deixa um ser maduro escolher. A nossa vida ela é feita de escolhas. E quando escolhemos ter um bom caráter, praticar boas virtudes, só quem ganha somos nós e a sociedade conosco. Se procuramos seguir o Senhor, seguir os seus conselhos. O mal devia ter o tempo certo para mostrar. Então Deus deixou com que o mal ficasse aí um pouquinho de tempo, para que todo o universo, tanto os anjos quanto os seres humanos, tirassem a prova dos 9, tirassem todas as suas dúvidas. 1. A horrenda natureza do mal. 2. Suas dolorosas consequências. Queridos, o mal só fez brotar espinhos, doenças, dores, guerras, fomes, pestes, maldades sobre a face da terra. E nós, com certeza, nunca mais nenhum ser humano vai querer voltar a cometer o erro que Satanás cometeu, que os nossos primeiros pais cometeram, porque sabe qual é a consequência. Melhor é estar com Deus, melhor é fazer a escolha ao lado de Deus, porque Deus é vida eterna, sem o mal, sem tristeza, sem dor. E Deus quer restaurar o ser humano, e restaura através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, através de seu sacrifício. Olhe, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. A Bíblia diz: foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A terra escolheu seguir Lúcifer, e vimos o que o pecado, fez com esse planeta, que o pecado não vale a pena. E por que o mal foi permitido, meus queridos? Nós já respondemos uma parte. Nossa Terra é um planeta em rebelião. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 5,12 nos diz assim: porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. E Deus permite o pecado por enquanto, como um livro, como um texto para o universo, para que nós vejamos no discorrer da história do pecado nesse mundo que ele não trouxe nada de bom, que ele só fez
a natureza sofrer, chorar, os seres humanos sofrerem e chorarem. Para que todos vejam as enfermidades, para que todos vejam o sofrimento, para que todos vejam as aflições e a morte, como resultado da rebelião contra as leis de Deus, né? Satanás se rebelou contra as leis santas de Deus. E ao se rebelar contra as leis santas de Deus, causou desequilíbrio no nosso universo, no nosso planeta. E só trouxe sofrimento. Foi por causa disso que Deus não destruiu logo, para que todos vissem as consequências do pecado, da escolha errada. E o responsável pelo sofrimento, quem é? Quem é o responsável? Jesus responde a essa pergunta, meus queridos. Lá em Mateus capítulo 13, de 24 a 27, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. De onde vem, pois, o joio? Mateus 13, de 24 a 27. Em outras palavras, eu achei que você havia semeado somente alegria, satisfação e felicidade na terra. Deus fez isso. Deus fez tudo, tudo era perfeito, tudo era bom. Deus semeou coisas boas. Mas Satanás veio e junto com a semente boa ele semeou o joio. E não é fácil arrancar o joio, meus queridos. Por que existe tanto sofrimento? Todos os dias indagamos. E a resposta de Jesus está aí. Jesus respondeu: o inimigo fez isso. Está lá em Mateus 13, 28. Satanás fez isso. O diabo é o responsável. Leia Mateus 13, versículo 28. Deus envia alívio e livramento. Deus traz uma solução. Apesar de toda a maldade, apesar do mal, apesar do poder de Satanás estar imperando sobre a humanidade, Deus envia o alívio e o livramento. Você pecou e o inimigo semeou joio em sua vida, mas Jesus pagou o resgate para ter você de volta. Quando olhar para a cruz, você nunca mais terá dúvida de que é amado por esse Deus, porque Ele veio ao teu resgate, Ele veio te buscar, Ele veio te dar uma oportunidade de arrependimento, de mudar a vida, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Outras religiões reconhecem que estamos no poço, mas dizem que foi por nossa culpa e por isso cabe a nós sairmos desse poço por meio de um círculo infinito de boas obras. Devemos tentar subir até onde Deus está. E dessa forma não dá certo, meus queridos. Por nossas próprias forças nós nunca nos tornaremos perfeitos. Na Bíblia fala que Jesus veio pagar os nossos pecados. Cristo veio pagar o preço pelos nossos pecados, porque nós estávamos condenados à morte. E só através de Cristo, deixando com que Cristo nos transforme através do seu Santo Espírito, é que nós podemos avançar. Ele nos tira do poço, do lamaçal, do pecado, da dor, da morte. Lá em Isaías 53, versículo 5, diz assim: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber tratamento a que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Através da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo, de sua vida, morte e ressurreição, dessa graça,
nós podemos alcançar. Agora nós podemos estar de volta ao lar, se nós deixarmos com que Cristo transforme nossa vida. Podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, a maldição do pecado foi revestida. Sua oferta de vida eterna, ela é real. Não é uma história de fábulas. É real o que Cristo proporciona para cada um de nós, através do seu sacrifício. Jesus faz algo por nós além da cruz. Ali não foi só uma morte. Ali vai muito mais além. A morte de Jesus na cruz, ela tem um poder profundo. Ela tem um poder regenerador. Ela tem um poder de cura. Ela tem um poder de perdão. Ela nos liga ao céu. Através da cruz, fomos ligados ao céu. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós no céu, nos dias de hoje, no santuário celestial. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Você já se sentiu decepcionado, desanimado e só? Jesus sabe o que é se sentir rejeitado e só, porque Ele passou por isso, Ele vivenciou isso. Ele nos assessora e cuida de cada necessidade nossa, intercedendo por cada um de nós. Jesus, meus queridos, entende você. E muitas pessoas estão aflitas nesse mundo porque olham para um lado para o outro e não são entendidas. E porque buscam ser entendidas por quem não sabe entender. Somente Jesus poderá entender você. Jesus é a solução. Jesus é a cura. Jesus é o livramento de todas essas dores desse mundo. Jesus é a cura para todas as nossas dores, para todas as depressões, para todas as angústias. Jesus Cristo é a cura. Veja que João estava lá na ilha de Patmos, exilado, preso, mas a alegria estava no seu coração. A prisão, o exílio não tirou alegria no coração. Essa alegria, quem colocou no coração de João foi Jesus. Mesmo lá, preso na ilha de Patmos, exilado, ele não se sentia triste, abandonado. Pelo contrário, ele se sentia amado, porque Jesus estava lá com ele. E Jesus hoje estende a mão a você. Estende e lhe entende. O mundo pode não lhe entender, mas Jesus lhe entende. Ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado, de acordo com Hebreus 4, versículo 15. Jesus aceita você, meu querido. Jesus aceita você. Venha a Jesus como você está. Venha a Jesus. Não tema, não tenha medo. Jesus está aí à porta do seu coração batendo. Abra o seu coração, porque só você tem a chave do seu coração, só você pode abrir o seu coração. Nenhuma outra pessoa pode, nem mesmo Deus pode abrir o seu coração, a não ser se você decidir, com seu livre-arbítrio, abrir o coração para Deus. Amém? E o nosso Senhor Jesus quer fazer a obra em tua vida. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e enchermos e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Está lá em Hebreus. Veja aí embaixo, Hebreus. Hebreus capítulo 4. Versículo 16. Amém? Ele prometeu estar conosco. Deus nunca prometeu que estaríamos livres de decepções e sofrimentos.
Ele não prometeu que nunca seríamos tocados por enfermidades e mortes. Ele nunca disse que nosso coração jamais ficaria aflito. Prometeu estar sempre presente para nos envolver em seus braços e nos conduzir ao longo de tudo isso. Ele disse que estaria conosco todos os dias, através do Espírito Santo, nos consolando, nos orientando, nos guiando. E, meus queridos, aqui não é o céu. Por mais que aceitemos Jesus, aqui não é o céu. Por mais que aceitemos Jesus, iremos passar por aflições, por doenças, por dores e talvez até pela morte. Mas se permanecermos fiéis até darmos o último suspiro de vida na face desse planeta, nós encontraremos a Jesus naquele dia glorioso, e perto de voltar Ele está, meus queridos. Tudo anuncia a volta de Jesus. E muito em breve o mal não mais existirá. Muito em breve o mal será eliminado da face dessa terra. Muito em breve o mal não mais existirá. Amém? Um dia o sofrimento vai acabar, porque o mal vai ter o fim, meus queridos. Parece algo assim impossível de acontecer, porque é tanta dor, tanto sofrimento, é tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo. Mas uma coisa é certa: tenha confiança em Cristo Jesus, que o mal vai acabar. Um dia o sofrimento vai acabar, porque o mal vai ter fim. Amém? Deus diz a Satanás: fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Ezequiel 28:18. Um dia o pecado e o diabo serão destruídos e devorados, desaparecendo para sempre. Te reduzir a cinzas, diz sobre Satanás. O Senhor diz que vai reduzi-lo a cinza. No final, Deus triunfará sobre o sofrimento, e não haverá mais doença, nem morte ou tristeza sobre a terra, diz a profecia, diz Apocalipse. O livro de Apocalipse significa revelação. A vitória com Deus é certa, meus queridos. Esteja do lado de quem vai vencer. Você quer estar do lado de quem vai ser derrotado ou do lado de quem vai ser vencedor? Você quer fazer parte dessa vitória? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Aceite Jesus. Meus queridos, aqui terminamos o nosso estudo de hoje, baseado no livro O Mistério da Profecia, de Mark Finley e Lauren Wade. O Mistério da Profecia. Esperança para um mundo em crise. E sei que todos nós queremos abraçar essa esperança em Cristo Jesus, e que nós possamos abraçar. Que nós possamos estar firmes, segurando na mão de Jesus. Não percamos o foco. Não vamos desviar o olhar de Jesus. Vamos permanecer fiéis a Ele. Fácil não é essa batalha, mas Deus nos dará toda a armadura. Deus nos dará toda a força necessária para vencermos o mal. Amém? E que nós e nossos familiares possamos ser mais que vencedores em nome de Jesus. Vamos levar essa mensagem ao mundo, às pessoas, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos. Aonde quer que possamos ir, que possamos levar essa mensagem de salvação. Deus é a solução para a nossa vida. Jesus é a solução para a nossa vida, para todos os problemas. Amém? Amém? Em breve Ele voltará. Nós estamos no limiar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua dádiva, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Ali tu pagaste o preço, a morte que era nossa, tu morreu por nós. O sacrifício tu fizeste por nós, tu pagaste o preço,
Tu nos resgataste, Senhor. E agora, te aceitando como único e suficiente Salvador, o céu se abre para nós, a eternidade se abre para nós, se permanecermos fiéis, perseverantes. E nós queremos, Senhor. Nós queremos a salvação para os nossos familiares, para nós e nossos familiares, para nossos vizinhos e amigos. Nós queremos a salvação maravilhosa que vem de Ti, Senhor. Sabemos que enquanto estivermos aqui, enfrentaremos batalhas, provações, mas Tu nos darás força para vencer a todas. E nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Não que haja mérito em nós, pois somos pecadores e falhos. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, quero agradecer a companhia de todos vocês. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Muito obrigado pela amizade que cada um de vocês dispensa-me. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. E que o Senhor vos abençoe, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre cada um de vocês. E permaneça fiel ao Senhor. Não desanime, apesar das lutas, das batalhas, não desanime. Eu e você temos muitas batalhas a enfrentar, mas nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau.